Graças a Deus, reunidos para adorar o Senhor. Em breve, aí vamos organizar nossos cafés da manhã, para quem gosta de acordar mais cedo ainda. Sei que acordar para vir para a escola dominical já é difícil, mas a gente vamos desafiar a nossa fé e acordar mais cedo ainda para o café da manhã. Em breve, os irmãos receberão um comunicado aí, de manhãzinha. Quem quiser, não é verdade? Quem quiser, você vem 7 da manhã aí, 7h30, a gente tomar um bom café da manhã até a hora do culto, e é muito gostoso. Estamos estudando sobre o livro de Atos dos Apóstolos, e hoje, lá em Atos capítulo 2, estamos observando que o Espírito Santo, na verdade, estamos observando que a nossa pregação do Evangelho deve ter ali a ressurreição de Jesus. Nós pregamos o Evangelho, esquecemos de falar da ressurreição. A ressurreição deve estar na nossa pregação. Você fala muitas vezes ao pregar o Evangelho da morte de Cristo, não é verdade? Para lhe livrar da condenação dos seus pecados. Mas tem um detalhe muito importante, é que Jesus ressuscitou. E às vezes, eu entendo, não dá tempo, nós não falamos esse aspecto do Evangelho, que é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, mas é fundamental, porque a ressurreição de Jesus mostra que nós vamos ressuscitar. Então, nós podemos estar felizes, porque vamos ter um novo corpo para viver a eternidade com Deus. Não seremos almas vagando por aí. Não é isso a salvação em Jesus. Salvação em Jesus é nós com corpos regenerados, transformados, vivendo com Deus por toda a eternidade, no novo céu e nova terra, que entendemos, pela leitura da Bíblia, que é este planeta reformulado, que diz que o mar já não existirá mais. Eu acho o mar tão bonito, mas se Deus diz que o novo céu e nova terra vai ser muito melhor, então vai ter coisa muito melhor, obviamente, do que o mar. E vimos, então, nesse texto, que o Espírito Santo aponta para a ressurreição de Jesus. Vamos reler, para recordar, verso 14. Atos 2,14. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto, e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aqui é um aspecto desse texto, o texto é maior, mas desse primeiro aspecto nos mostra que o Espírito Santo está apontando para a ressurreição de Jesus, porque todo esse parágrafo que termina no verso 36 fala da ressurreição de Jesus. E aqui, o que é que Pedro está dizendo? A profecia se cumpriu, não toda, mas parcialmente. Esses homens não estão embriagados, eles estão cumprindo a profecia de Joel 2, que diz que o Espírito Santo vai descer sobre a terra, e o sinal é este: ele desceu. Não cumpriu toda a profecia, cumpriu parte da profecia. A nova aliança, que também está em vigor hoje, um aspecto dela é o Espírito Santo. Temos falado bastante nas quartas-feiras sobre o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é fundamental na igreja hoje. Falamos pouco do Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade. Deus também, como Pai é Deus e como Filho é Deus, e esse Espírito age direta e poderosamente na vida do crente. Você diz assim: não consigo vencer esse pecado, pastor. Consegue, porque você tem o Espírito Santo. É esse Espírito que lhe capacita para vencer. Quando você diz que não consegue, diga da maneira correta. Qual é? Eu não quero. Essa é a resposta correta. O pecador crente,
quando não vence o pecado é porque ele não quer vencer o pecado, certo? Porque ele tem o Espírito Santo de Deus e ele tem a palavra de Deus. Pecar, peca, mas vence. Ele vence. Se não está vencendo, é porque não quer. Bote isso na sua cabeça, porque é a verdade. E então, hoje, vamos observar o que nós começamos domingo passado, é que a ressurreição aponta para Cristo. O Espírito Santo aponta para a ressurreição, e a ressurreição vai nos apontar para o Senhor Jesus Cristo. Sempre que pregar o Evangelho, não esqueça de falar da ressurreição de Jesus. E nós começamos lendo Atos 2:22, que diz: varões israelitas, atendei a estas palavras. E aqui, antes de continuar a leitura, Pedro começa advertindo-os nesses termos. Uma advertência, um sermão de advertência. Não estão embriagados. Pelo contrário, é o poder do Espírito Santo. Veja a diferença da ótica, né? Para uns é embriaguez, é pecado. Para outros é o poder de Deus. Para uns, somos infelizes e tristes vindo para a igreja na escola dominical, domingo de manhã. Para nós é uma alegria estar adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. E ainda vai à noite, alguns perguntam, né? Mas para nós é a alegria de podermos adorar o Senhor, entende? A ótica dos perdidos é essa. Estamos perdendo tempo nas coisas de Deus. A ótica dos crentes é completamente diferente. Estamos investindo no reino de Deus, para que durante a semana proclamemos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, estejamos mais firmes e continuemos adorando a Deus. Aí agora ele chega no verso 22, e ele diz de uma maneira muito mais impactante: varões israelitas, atendei estas palavras. E ele vai pregar o Evangelho. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. E nós falamos domingo passado sobre esse versículo. Ele, dentro do estudo sobre o plano de Deus, é muito interessante, sobre a vontade de Deus, porque as duas coisas estão aqui, os desígnios de Deus e a realização humana, ou seja, a vontade humana, foi do querer de Deus, desígnio e presciência de Deus. Presciência aqui não quer dizer que Deus viu o que ia acontecer e decidiu. Não, Deus não é vidente para ficar prevendo o futuro. Deus determinou o que ia acontecer com Jesus, porque ele determina o futuro. Deus não prevê futuro. Porque se Deus previsse o futuro, quem iria determinar o futuro? O acaso? Uma força cósmica? O quê? Então Deus não é todo-poderoso e nem é soberano. A Bíblia toda desaba na sua lógica e coerência. E aí não adianta mais ter fé no Senhor Jesus Cristo. Entende? Deus, ele não prevê, ele decreta, determina. É o que está sendo dito aqui. Pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Mas foi Deus quem matou Jesus Cristo? Não. Vós o matastes, crucificando. Foram vocês, israelitas, por mão dos romanos, porque vocês não podiam matar vocês mesmos, botaram para os romanos matarem. Foi quem pecou, judeus e romanos, mas foi da vontade de Deus. Esse padrão existe em tudo na nossa vida. É assim que Deus administra o plano dele no meio de um mundo corrompido pelo pecado. E então no verso 24, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. E a partir daqui é importante falar sobre a morte. A morte é a realidade objetiva. O que é uma coisa objetiva? Uma coisa que você pega. O que é o subjetivo? Você não pega. O amor, você não pega. É subjetivo, entende? É uma coisa da abstração. Existem questões que são do âmbito da abstração. Existem questões objetivas que materializam as abstrações, conhecimentos, ideologias, crenças e tudo mais. A morte é uma dessas objetividades que materializa a realidade do pecado. Como é que eu sei que existe pecado? Porque todo dia eu vejo gente morrer. E nós, pode notar, nos cercamos de proteção para não ver o quê? A morte.
Os cemitérios são isolados, em cantos distantes, para nós não estarmos observando a morte. É como se nós não quiséssemos ver essa realidade. A gente passa a vida não querendo enxergar a morte, mas ela está aí, todo dia. E a gente tem que ter esse entendimento. Não estou dizendo que você tem que ir para o cemitério todo dia, não é isso. Só estou dizendo que você tem que ter esse entendimento. Quem aqui matou um frango para preparar e comer o frango vivo? Matou vivo, né? Olha aí, 2, 3. Por incrível que pareça, vocês não vão acreditar, mas eu matei um. Eu era adolescente, torci o pescoço, mas bem, vi lá ferver água para tirar as penas. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Mas foi só uma vez na minha vida, nunca mais. O que é que eu quero dizer com isso? É mais fácil você ir no mercado comprar a bandejinha com um franguinho, um peito de frango, todo tratado, branquinho, bonitinho, do que você pegar e torcer o pescoço da galinha lá. Não é verdade? Porque ela esperneia, chora, grita e você fica com dó, meu Deus, a bichinha, e sofre, não é? Já passou por isso? Faça o teste. Você vai perceber a realidade da morte. É terrível, é um negócio assim, meu Deus. Mas você compra ela abatida lá, só o peito de frango, porque não vê problema, porque a morte foi camuflada ali. Mas a morte é essa realidade objetiva que nos mostra que o pecado entrou no mundo. A morte revela a seriedade do pecado. E é isso que Pedro está dizendo aqui, porque o contrário da morte é a ressurreição. Então, quando eu prego que Jesus ressuscitou, e eu sei que as pessoas que a gente vai pregar o evangelho vão ter dificuldade de entender, mas a gente tem que começar a explicar. E se for um evangelismo a longo prazo, que é o melhor, é aquele que você visita uma vez na semana, aí vai outra vez na outra semana, esse é o melhor evangelismo que tem. Se você for evangelizar uma pessoa, você pergunta assim, você quer estudar a Bíblia? Eu venho aqui de 15 em 15 dias, para não dar muita pressão. Ou uma vez na semana, você vai lá, tira 1 hora, não demore, porque senão a pessoa se enfada. 1 hora, e leia a Bíblia com ela, os versículos básicos que todos nós conhecemos aqui, e vai explicando melhor evangelismo que você pode fazer. Tem outras formas, é claro, às vezes não dá tempo, mas tente isso. E se você estiver fazendo esse tipo de evangelismo, aí você tem que pregar sobre a ressurreição, porque pode notar, os nossos grandes medos e temores giram em torno de quê? Morte. É a morte. A morte ainda é muito difícil para todos nós. Por quê? Porque ela não é natural. Nós não fomos criados para morrer, nós fomos criados para a eternidade. E a Bíblia nos mostra que o caminho da vida eterna é com o Senhor Jesus Cristo. E a gente sabe disso, e a gente crê nisso. Mas sempre quando a morte se aproxima, a gente sofre, todos nós, porque é isso, não tem o que dizer. Mas quanto mais você se aproxima do Senhor, mais você vai confiando em Deus nessas questões e esperando, chegar e viver com Deus e ressuscitar. E é isso que ele está dizendo. Deus ressuscitou Jesus, rompendo os grilhões. Então a morte é como se ela tem correntes, ela nos aprisiona, porque ela é a realidade objetiva do pecado. Então veja como o pecado é terrível. Às vezes a gente peca e acha que é uma bobagem. É uma mentirinha, é um negócio aqui, uma besteirinha ali. Não é bobagem, é seríssimo. O pecado sempre gera morte. No momento que você peca hoje, Deus já se afasta um pouco de você. Você tem que confessar o pecado, arrependido, para você ter comunhão com Deus. Então você não pode demorar muito tempo. Você cantou aqui, entoamos 2 cânticos para a glória do Senhor nosso Deus. Então, se eu pequei hoje, eu já tinha que pedir perdão para poder entoar esses cânticos de modo puro ao Senhor, pensando no trono de Deus e no que eu estou cantando para Deus. E então vem o verso, continuando o verso 24, porquanto não era possível fosse ele retido por ela, a morte não podia reter Jesus. E aqui é muito importante lembrar da pregação no Novo Testamento. Como é que os apóstolos pregavam no Novo Testamento? É assim que tem que ser a pregação em qualquer igreja. Um dia você vai viajar para outro estado, né? Talvez alguns vão casar, vão para o Rio de Janeiro, não sei, né? Outros já foram, né? E pode ser que outros vão. E você se muda, acontece. Você tem que se preparar para estar numa igreja que
que proclame a mensagem da maneira correta. Ah, não tem igreja? Excelente oportunidade para você plantar uma igreja ali. Excelente oportunidade. E ali começar o trabalho de Deus na sua casa. Já pensou? Você ser um missionário, mesmo que ali não de tempo integral, mas plantando a igreja na sua casa. Então, se um dia você for viajar, tem também irmãos que vão viajar porque tem que viajar, né? Às vezes o serviço obriga, plantam a igreja lá, começam a trabalhar lá e os crentes vão tomando de conta. Mas o que é que eu quero dizer com isso? É porque o estilo de pregação da igreja, que você um dia pode encontrar na sua vida, tem que refletir o estilo de pregação do Novo Testamento. Pedro falou a verdade, mas ele pega um texto lá do Antigo e prova. E é o que a gente vai ver a partir do verso 25. Pedro está citando o Salmo 16, do verso 8 ao 11, para provar a ressurreição de Jesus. Olha o que diz o verso 25. Porque a respeito dele, de Jesus, diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. E aqui nós vamos entender essa citação que Pedro está fazendo do Salmo 16, do verso 8 ao verso 11. É importantíssimo tentar compreender o que Pedro está dizendo aqui. No início do verso 25 diz: porque a respeito dele diz Davi. E aí você vai lá para o Salmo 16, depois, agora não vai dar tempo, e você vai ler todo o Salmo 16. Ele está falando do Messias? Você vai perceber que não. O Salmo 2 fala do Messias, o Salmo 110 fala do Messias. Vários salmos são messiânicos. O que é um salmo messiânico? É um salmo que fala do Messias. O Salmo 16 está falando de Davi. Não está falando necessariamente do Messias, o Senhor Jesus Cristo. Aí você pode dizer: ah, mas no verso 27 tem santo com S maiúsculo. Mas na Bíblia hebraica, no texto hebraico do Antigo Testamento, não tem esse negócio de S maiúsculo. As letras não têm maiúsculo, minúsculo, são todas do mesmo estilo ali, entende? Só tem as consoantes no texto hebraico. Então, o santo aqui, a quem ele se refere, que não vai ver corrupção, quem é? Lendo o verso 25 de novo. Diante de mim via sempre o Senhor. Isso é Davi falando dele mesmo. Eu via sempre Deus. Porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. O que é que Davi está dizendo? Passo por muitas perseguições, sofro bastante, Saul quer me matar. Quantos anos Davi passou fugindo de Saul em 1 Samuel, o livro de 1 Samuel? 10 anos fugindo de Saul, Saul querendo matá-lo. Muitos desses salmos aqui, do 3 até o 42, são salmos que revelam Davi na sua angústia e sofrimento, fugindo por um crime que ele não cometeu. E então ele diz: via sempre o Senhor, na aflição, no sofrimento, na depressão, que certamente ele passou, ele sempre estava vendo o Senhor. Ele não era abalado, ele sofria. Mas por que não era abalado? Deus estava à sua direita. Ele entendia isso. Deus está me protegendo. Estou sofrendo, mas o Senhor é que me sustenta. Davi está falando dele, Davi. Verso 26. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Então, ele começou a louvar a Deus e adorar a Deus, porque no meio do sofrimento, Deus cuidava dele. E esse salmo reflete isso. E ele diz: a minha carne, o físico, vai repousar na esperança. Ele já estava esperando a morte. Muitos dias pelos que com ele subiram da Galileia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Salmo 2 é um salmo messiânico. Olha o que o Salmo 2 diz, Paulo citando o Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei.
e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Aí ele cita o Salmo 16 de novo, Paulo, Atos 13, 35. Por isso também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Olha a interpretação de Paulo desse texto no verso 36 agora. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Ou seja, ele morreu. Adormeceu quer dizer que morreu. É o eufemismo, né? Davi morreu e viu a corrupção. O que é ver a corrupção aqui? O seu corpo se desgastou, se acabou. Verso 37. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que, se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Nesse pequeno parágrafo, o apóstolo Paulo cita 2 salmos do Antigo Testamento, mostra que Davi viu corrupção, Davi está aguardando a ressurreição ainda. Jesus já ressuscitou, Jesus é o primeiro de uma nova humanidade, e nós vamos ressuscitar também, como Jesus ressuscitou, porque essa é a promessa. E então ele entra no Evangelho e diz: porque esse mesmo Jesus é quem justifica cada um aqui pela fé, não é por obras da lei de Moisés. É assim que nós temos que pregar o Evangelho. É claro que a gente não vai pregar o Evangelho para uma pessoa hoje falando da lei de Moisés, que a pessoa não tem esse entendimento, mas você vai falar das boas obras, porque na nossa época eu vou chegar ao conhecimento de Deus e Deus vai me receber. Esse é o ensino difundido em boa parte da humanidade, não só por religiões ditas cristãs, mas também por outros tipos de religião. E nós observamos que os apóstolos pregavam diferente. Eles mostravam que vai ter ressurreição. As pessoas têm medo da morte. Davi, que era o grande nome de Israel, dele viria o Messias. Ele confiava em Deus, a esperança dele estava em Deus, fugindo de Saul, com medo da morte, mas ele tinha uma esperança. Ele sabia que Deus não ia deixar ele na morte, na corrupção, o seu corpo corrompido. E a mente do povo do Antigo Testamento era essa. Que mente? É que o ser humano tem que ter um corpo. No Novo Testamento, isso também é enfatizado, só que a cultura greco-romana sempre ensinou diferente. Porque o corpo se acaba e a alma vive, sem corpo. Isso é a esperança dos platonistas e neoplatonistas e gnósticos. Mas a Bíblia diz o contrário. A gente tem que ter um corpo. A gente não vive só na alma. Então, hoje o nosso corpo, por conta do pecado, está se desgastando, está se acabando. Dor nas costas, dor no joelho, aquela coisa toda, né? Faça exercício. Mas, se você não fizer, é piorando. E aí, na ressurreição, não tem dor nenhuma. Já pensou? Vamos ser perfeitos em todos os aspectos, físicos, emocionais, espirituais, psicológicos, todos os sentidos, como Deus queria que nós fôssemos, e na verdade, nós vamos estar numa condição melhor até do que a de Adão antes do pecado. Por quê? Porque Adão antes do pecado, ele não conheceu a graça de Deus. Na verdade, só depois do pecado. Nós vamos ter um novo corpo, ressurreto por toda a eternidade com Deus e tendo entendimento da graça de Deus, do amor de Deus por nós. E é por isso que nós sempre, ao pregarmos o Evangelho, temos que falar da ressurreição e temos que entender que a nossa salvação, ela começou. Já ressuscitamos no Espírito. Por isso que você tem uma nova natureza, você nasceu de novo, você que é crente em Jesus. Falta a ressurreição do corpo. A nossa salvação ainda não se completou. Ela vai se completar. Nós vamos morrer, ou Jesus vai voltar, e vamos receber este novo corpo. Vamos orar e pedir que o Senhor nos abençoe, então.
Te agradecemos, Pai amado, por tua graça e misericórdia, por tão grandes promessas, pela tua palavra que nos ensina, ensinou a igreja daquela época e nos ensina hoje essa viva esperança, que nós não precisamos temer a morte, mas confiar no Senhor, como Davi no Salmo 16, que demonstrou que confiava no Senhor mesmo no meio da perseguição, certamente sofreu como nós sofremos hoje, mas temos a viva esperança que vamos ressuscitar. Ajuda-nos a pregar o Evangelho desta forma, de modo completo, falando da morte do Senhor Jesus Cristo, mas também de sua ressurreição e da nossa ressurreição. E nos abençoa, Deus, para que sejamos confortados e felizes com esta verdade, a de que vamos em breve também ter este corpo ressurreto. Te agradeço por esse tempo maravilhoso que o Senhor nos dá. Nos abençoe e guarda, ó Pai, o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e vamos orar para que a noite não caia a energia. Se cair, a gente continua, porque tem uma luzinha aqui, aí vocês ficam no escuro e a gente vai. Um bom almoço a todos.